Ok, tamo no ar, gente. Estamos ao vivo aqui nessa tarde tão importante, tão afetiva, com mais uma ação do Grupo Formosura de Teatro, com 35 anos de arte e resistência. Muito feliz. E hoje a gente está com um convidado ilustre, a gente fala que é bate-papo, mas é um aprendizado. A gente que traz essa memória viva, essa memória de resistência, essa memória de ativismo, essa memória histórica, né? Cada vez que a gente provoca um encontro desse, a gente está querendo também se entender um pouco, compreender, se fortalecer e, claro, também homenagear essas pessoas que fizeram e farão parte da nossa história, da nossa vida inteira. Como cidadão, como artista, ser pensante. Eu queria convidar aqui, já está aí na nossa uma salva de palmas, de carinho, de afeto para o Padre Lopes. Nessa tarde. Eu até resolvi, Padre, diante de tudo que a gente pensou e a gente vem vivenciando, que eu queria dar um tema assim, para essa fala, apesar de que nós estamos um bate-papo aí longo, que eu vi uma frase muito forte do Freire: como pode ter fé sem ser revolucionário? Eu acho que é um bom para a gente começar. Dê seu boa tarde aí, porque senão eu vou falar muito do senhor, mas eu quero que você fale também, que o senhor fale. Ok, então, William, é um grande prazer, desculpe, estou me ajeitando aqui um pouquinho, um grande prazer estar com vocês, né, com o grupo Formosura, o grupo de teatro, e eu fiquei muito feliz quando a Graça fez a primeira abordagem. Não entendi muito, aí eu vou confessar esse segredo, vou inverter um pouco os papéis aqui, porque claro. A primeira conversa foi com o Genuíno, que teve uma vivência com o Frei Tito, ali, enquanto estudante, enquanto militante. A segunda conversa já foi com a Nildes Alencar, irmã. Então, eu pensei, alguém que traz... A terceira conversa teria que ser o naipe de Frei Beto para lá, não é? Então, eu posso contar aqui uma pequena história, rapidinho. Eu me lembrei aqui de um retiro que estava ali no convento de Santo Antônio, e o pregador oficial, era só para a pleia de frades e tal, o pregador oficial adoeceu, certo? E ninguém se sentiu capaz de substituí-lo. Então disseram o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente chama aquele frade que está lá limpando as coisas na cozinha e chamaram o Antônio, que ainda não era conhecido. Então, eu imaginei, mas rapaz, eu acho que muita gente estava ocupada e muita gente assim estava... Então, vamos chamar o Antônio, não é? Aí está a história do Antônio. No primeiro caso, a primeira historinha, o Antônio brilhou e a partir dele começa a trajetória dele. No meu caso, eu não tenho o brilho de Antônio. Tem, padre, tem. Mas olha, Porque... desde já eu agradeço a Graça, a você, ao próprio Samuel, que também está aí no batente, na técnica, a companhia Formosura enquanto tal, porque, assim, para além do que a gente possa dizer ou não dizer, essa conversa já me devolveu a mim mesmo, vamos dizer assim, muitas coisas lindas, né, que a gente, de uma certa forma, ali está empoeirada e traz para a gente, né, esses elementos tão pertinentes, né, que a gente vai conversar e discutir certamente. Então, eu que estou feliz, agradeço, e o aprendizado é meu, fundamentalmente. Sobre a questão do brilho, quero assim, gente, falar uma coisa, compartilhar, a palavra é essa, eu acho essa palavra tão bonita, porque ela tem a ver com partilha, enfim, que ser luz não é sobre brilhar, né? E sim iluminar. Eu acho que a sua história, ela ilumina caminhos, sabe? Então, esse brilho já é da sua atitude, do que foi feito, do que foi vivenciado. Bem, eu queria, antes de tudo, negócio daqui não tem protocolo, que é um bate-papo de uma troca de saberes, fazeres, de entendimento, de compreensão, de provocação, de discussão interna, sobretudo sobre caminhos, a partir de algumas falas do texto do grande Ricardo Guilherme, que é nosso autor, pesquisador, historiador, tão importante, nesses 50 anos de teatro, tão importante para a história do nosso Brasil e o mundo como teatro. Mas, antes disso, eu queria
provocar uma coisa e que o senhor fizesse menção aí ao cenário, que o senhor está muito bem instalado aí atrás do senhor. Gostei eu queria saber, não do valor que eu sei, e todos nós sabemos, mas da força simbólica dessas imagens atrás aí, que o senhor resolveu ter como cenário. Pois bem, esse cenário, eu já tinha dito para ti nos bastidores, eles, na realidade, eles escondem a minha desarrumação, vamos dizer assim, dos livros, a falta de tempo de organizá-los, ali dentro da lógica de quem chega aqui na biblioteca ou aqui na sala e tal, né? Mas eles estão alinhados, bem alinhados e tal. Então, na realidade, as bandeiras, elas se viram de inspiração para uma última conversa que a gente teve, que foi exatamente com o pessoal da Missão Popular, e aí as duas bandeiras aqui, um pouquinho na minha mão direita, elas representam um pouco a infância missionária e a juventude missionária, certo? Ali e tal. Certo. À esquerda, como convém, está exatamente a bandeira do MST, não é? Que maravilha! Não que à direita esteja a igreja e à esquerda esteja o MST. Claro. Vamos falar sobre isso. Pois é, não é essa correlação que quis estabelecer. Claro. O MST é um movimento, né, que entrou de uma forma assim, muito carinhosa na minha vida, e entrou por tabela. Foi assim, não foi uma busca que eu fiz consciente do que era tal. Olha só mais orgânica, né? Como é que, veja assim, como as pessoas ajudam a gente a crescer. Por conta da Rede Tucum, a rede de turismo comunitário, chegavam aqui muitos italianos, e eles, a primeira coisa que perguntavam era exatamente, ou diziam, a gente quer uma experiência, a gente quer conhecer o MST, a gente quer conhecer um assentamento, a gente quer saber a diferença do que seja um acampamento, uma ocupação e blá, blá, blá. Então, isso me pegou de surpresa. Eu já tinha uma relação com o MST, né? A relação é anterior. Claro. Justiça se faça, já é bem anterior ali e tal. Então, a partir daí, a gente intensificou essa relação, a gente aprimorou essa relação, né? Então, assim, essa bandeira, ela está aqui porque ela está no coração da gente, e o MST me agraciou com um título que eu tenho muito orgulho. Eles dizem, eu estou na categoria dos amigos do MST. Né, dos amigos do MST. Que forte. Então, assim, para mim, foi uma condecoração fantástica, e eu faço tão pouco. O que eu fiz ou faço é quando eles chegam aqui na região, eles estão fazendo algum trabalho de base na região, eu tento dar o apoio, e o apoio em todos os aspectos, no sentido logístico, né? Ali, às vezes eles estão cansados e eu digo, olha, venham aqui para casa, aí venham repousar. E eu os trato assim como príncipes, no sentido de que entendo que esse enfrentamento no dia a dia, nas lutas, etc., maltrata muito a cabeça, o corpo, o coração. Então, eu tenho esse carinho, esse zelo e tal. Bom, isso é um aspecto. E aí vem outros aspectos da gente estar sintonizado com a questão da reforma agrária no Brasil, com essa questão da luta campesina. Aí vem todos os desdobramentos. Então, William, não caberiam aqui na biblioteca as bandeiras, que estão ali guardadas também, fisicamente, as tantas bandeiras que a gente vai empunhando. As tantas bandeiras que a gente carrega no coração, né, na verdade. Pois é, então, essa do MST que eu sempre tenho aqui em casa, pelo menos umas 10 ou 15, chega alguém que quer conhecer o movimento, e eu vejo que há paixão nos olhos, assim, a primeira coisa que eu faço, olha, você está credenciado para ter uma bandeira do MST. Ele já sai com a bandeira e feliz da vida. Então, as bandeiras, na realidade, dizem dessa trajetória nossa do dia a dia, não é? Claro, que maravilha. E começou com os grupos jovens, né, do grupo jovem ligado à igreja, no movimento, e que é de Aracati, que começa aí a vida em Aracati, que tem toda uma trajetória de pensamento, ideologia, vocação, militância. Eu queria partilhar essa de vida até chegar a essa relação com a igreja, como pensamento, como essa relação da igreja, do afeto da igreja e de ser revolucionário e com um pensamento. Fala um pouco para a gente, eu acho que é importante as pessoas também acompanharem esse início de trajetória. Ok, então, digo isso para ti com muito carinho, né? Eu tenho 58, aliás, eu sou de 58, tenho 62 anos, nasci em 52, né? Então, 52 está muito próximo do golpe militar, 64, total, né?
Então, significa dizer que eu estava criança quando os brutamontes tomaram esse poder e aí fizeram Acharam que eram os donos do mundo. fizeram a festa, né? Então, em 59 se deu a Revolução Cubana, né? Se deu a Revolução Cubana, em 59. Bom, o fato é que a minha geração, tu imagina só, Aracati sempre foi uma cidade bastante conservadora em alguns aspectos, em outros, assim, bastante avançada. Se por um lado tinha uma canoa quebrada, que é ali onde já havia nos anos 70, no finalzinho, um campo de nudismo, por outro lado havia uma hipocrisia, o conservadorismo sempre está ligado muito com o farisaísmo e hipocrisia, né? Ali e tal. Com isso eu não quero maltratar com meus irmãos de Aracati de forma nenhuma. É uma cidade linda, mas o poder ali gerou esse tipo de coisa. Então, a minha geração, de uma certa forma, que está no interior, e em Aracati em especial, uma geração Coca-Cola é isso aí, um pouco assim. Então, uma geração desavisada. O mundo estava se acabando, o mundo estava, vamos dizer assim... Uma geração apática e alheia ao que estava acontecendo de fato, né? Exatamente. Nas entranhas do país. Claro, estava uma efervescência no mundo, né? Reacionário, né? Enfim, entendi. Pois é, o mundo estava em efervescência de tantas lutas, né? E a gente ali, naquela pasmaceira, naquela tranquilidade e tal. Então, a única instituição, de uma certa forma, visível naquele momento era exatamente a igreja. Havia um trabalho de grupo de animação juvenil, que era, inclusive, feito a partir de Fortaleza. Olha a ironia, quer dizer, a ironia não, a beleza. E entre esses estava o João Alfredo, né? Era um grupo ligado, inclusive, ao João Alfredo, a Luiz Helena, a irmã dele, e outras pessoas que vinham do Santo Inácio, que vinham dos salesianos ali na João Pessoa, enfim, por aí. Então, a gente começou a participar desse movimento juvenil, né? O despertar foi a partir daí, mas muito numa linha de catequese e tal, né? Então, o começo é a partir dessa orientação. A minha família era evangélica, como ainda hoje é, todos eles, mas eu não me identificava com a prática da igreja, o jeito de celebrar, etc. E aí eu entrei muito mais como fugindo um pouco, né? Fugindo um pouco tal. Depois eu faço concurso, eu disse isso para ti, eu faço concurso do Banco do Brasil, que é uma história engraçada na minha vida, e vou trabalhar em Mombaça, no Sertão Central, Então, aí vem a experiência. Já trabalhava aqui e tal, em Aracati eu era garoto, menino que fazia ali, guia turístico. Olha só, eu sabia a história de Aracati da ponta da língua, viu? Sobretudo aquele prédio lá, que o pessoal da Confederação do Equador veio e ali se abofelou. Mas é importante, né, padre? Porque quando a gente sabe a história, a gente sabe também que caminho para onde ela está indo, né? A gente tem um outro olhar, né? Só o conhecimento é libertador do pensamento, né? O fato disso. E agora, só uma coisa para contribuir, como sobre a questão da relação apática por parte da comunidade, vou chamar sociedade / comunidade, enfim, sobre a questão do que estava acontecendo, a gente vê que isso também perdurou em pleno curso do golpe, né? Então, isso também é uma coisa... acho importante a fala do senhor dentro da situação micro, estou falando geograficamente, micro, mas que isso internalizado, né, a apatia, a falta de conhecimento, né, o tipo de contato que as pessoas tinham com informações, faz com que a gente tenha esse tipo de relação micro ali no Aracati, mas isso já acontecendo até a gente chegar onde a gente vai chegar na conversa e até onde a gente já chegar onde a gente já soube. Mas, enfim, e essa história que o senhor está contando, agora pensando no Frei Tito, pensando em Tito, no Tito, e aqui compartilhando com os demais, com as pessoas que estão aqui na sala, no Instagram, nas nossas redes sociais, como é importante a sua fala, como traz uma verdade, inclusive de entendimento, sabe? Tito, em relação a isso, assim como menino, que o senhor era um menino, correto? E naquele momento que o Brasil estava passando e em curso, em pré tudo, que daqui a pouco vai desenrolar. Mas, enfim, só para compartilhar como isso tem a ver com o universo do Tito, como que ele trazia, né? Quando o senhor fala assim para a gente, Aracati, ali, dentro naquela sua limitação, não estou falando de Aracati no sentido do contexto social e político e econômico daquele momento, né? Pelo amor de Deus,
a questão da importância do brilho, da importância da cidade. A gente está usando Aracati como locus para discutir sobre isso, né? Claro, Um tempo campo. Então é isso. Sua fala tem tudo a ver com esse universo de início de pensamento do menino Tito também e agora do menino Lopes, né? Que está na nossa história. Por favor, pois bem. continue. Desculpe. Não, eu acho essa interação é muito positiva. Mas, assim, então, em Mombaça, de uma certa forma, continua um pouco esse véu nos olhos, né? Mas lá imagine que só em 77, 78, a grande discussão no Brasil era a questão da anistia. E a gente, de uma certa forma, alheio até, né? Ali no Sertão Central, um pouquinho alheio a todo um debate que estava acontecendo. E as lutas aí em Fortaleza, os grupos que defendiam anistia, porque a ampla, né? Eles diziam que a anistia seria ampla, geral e restrita. Na realidade, era o perdão apenas, era o perdão aos militares, na realidade, porque os que tombaram não foram perdoados de forma nenhuma, não é? nem reconhecidos e na sua luta, na sua participação, no seu enfrentamento. Então, quando eu chego em Fortaleza, ainda eu tive a sorte, olha só, eu fui cair nas garras de um professor de filosofia marxista. Que maravilha. Então, nós éramos jovens que trabalhávamos, já havia a vocação, estava em pauta, e a gente queria fazer uma experiência mais radical, no sentido de trabalhar, de estar numa periferia, não é? Claro. E estudar para ser padre, vamos dizer assim, não é? Tal. E os bispos ficaram muito assustados com a proposta. Na época, recorda que era Dom Aloysio que estava ali. Dom Paulo Pontes era bispo em Itapipoca e o meu bispo era Dom Pompeu. A gente fez uma proposta, embora a ideia nossa era um pouco romântica, a exemplo dos padres franceses, trabalhadores e tal, e a gente até fez esse percurso, conhecendo algumas experiências ali e tal. Mas tinha uma coisa muito forte, quer dizer, eu já estava trabalhando no banco. O padre Luciano, na época padre, era professor de filosofia na UFC. O padre Monte já era professor lá na escola dos Redentoristas. O padre Carlos trabalhava no Colégio das Irmãs de Caridade, um pouquinho assim. O padre Regis também, enfim. Todos eles eram professores, menos eu, que estava no centro daquilo que move ainda o sistema capitalista, que é o sistema financeiro, enquanto tal. Na condição de trabalhador, tá bom? Claro. Não era banqueiro. Claro, foi bem. Claro. Então, ali com certeza isso gerava um dialético. Tendo uma formação, um pensamento, uma construção ali, e também estando ali naquela instituição, né? Estado com a instituição financeira, com certeza isso geraria um conflito. Estou perguntando, na verdade, gerou um conflito? Não, gerou de valores, não de preços, né? Nem orçamentários, mas financeiro, mas de valores. Que valores, né? As pessoas. Esses, né? A instituição financeira ela tem suas metas, suas formas, né? Muito claras, né? Muito objetivas. Isso vem também de um movimento, de um valor que tem a ver com o humano, com a humanidade, com o social, que perpassa organicamente para um outro tipo de outra moeda. Isso gerou esse momento de conflito? Não, sempre as pessoas perguntavam como compatibilizar. E eu dizia cedo, eu aprendi duas palavrinhas que eu achava assim fantástico. Eu dizia que era incompatível, não é? Por quê? Porque, de fato, agora, por outro lado, a experiência de trabalhador me lança, me faz perceber o mundo sindical. Né? O mundo sindical. Eu ia pensar nisso, como operário, né? Me inseriu no mundo sindical de uma forma bastante forte. Uhum. E aí vem também, dentro do sindicato, os sindicatos bancários eram um dos sindicatos mais articulados naquela época, e aí veio a oposição sindical, veio o PT, veio a CUT, veio o MST, vieram todos os movimentos que estavam ligados, que a gente, de uma certa forma, se comunicava, né, a partir do mundo sindical. Então, para mim, foi vamos dizer assim, foi uma grande oportunidade, e também, por mais que pudesse parecer uma dicotomia paradoxal, são essas duas palavras que eu aprendi cedo, né? O que acontece? Eu me inseri no mundo do trabalho, e aí o trabalho, cedo eu compreendi a importância do trabalho para o ser humano, para a pessoa, entende? Aquela música que o Gonzaguinha canta, né? O trabalho traz a dignidade, né? E a primeira experiência bíblica a honra, dá a honra. Trabalho, homem não tem honra. Exatamente. Tem a sua honra.
se mata. Não dá Exatamente. para ser feliz. Então, assim, então, o fato de morar numa periferia me dava também a oportunidade de pegar o ônibus. Nós optamos de não ter transporte. Então, eu trabalhava à noite no Castelão, tu imagina só, no Castelão naquela época, ali, do lado do estádio, praticamente. Outro mundo, né, padre? Outro mundo, né? Então, eu vinha, morava no Pici, na Carneiro de Mendonça, na última casa. Eu tomava 2 ônibus para chegar em casa e saía do Castelão quase que meia-noite. Algumas vezes eu não chegava em casa, eu dormia na praça, entende? Não que não Claro. tivesse, não que não tivesse o recurso ou dinheirinho para pegar um táxi, mas fazia a experiência de todo mundo, de perder o ônibus, né, de ficar ali e tal, tal. Como os amigos sabiam da minha intransigência, da minha teimosia, então eu estava sempre de plantão para perceber se eu estava na praça, para me socorrer ali e tal. Ou seja, a gente participava das agruras, do sofrimento também de todos os trabalhadores. Às vezes, William, eu tomava o ônibus e não conseguia passar na Borboleta, né? A Borboleta antigamente. Então, o que eu fazia? Como todos os outros faziam, a gente descia ali, na confusão, quase caindo, não havia como entrar, dada a multidão, que eu acho que o serviço de transporte em Fortaleza público deve ter melhorado muito, mas naquela época era assim, a gente era uma passagem, enfim. Então, isso permite que a gente, de uma certa forma, participe também do sofrimento do povo, né? Ali e tal. Então, a experiência se deu exatamente aí, e eu tive a sorte, como te disse. Padre, essa vivência o alicerçou para ter a compreensão, inclusive, do poder e do papel, né? Do trabalhador na sociedade, né? Sim, claro, a importância disso, né? Por isso, assim, às vezes, eu até, pode ser que até de uma forma muito emocional, eu fico bastante triste, pensativo, porque eu olho para a juventude hoje e vejo que milhões de brasileiros nunca vão ter a oportunidade de trabalhar, de construir com suas mãos, né, a sua vida, do seu sustento, da sua família, de interagir, de pensar uma outra forma de economia, né, ali e tal. Então, isso traz muita tristeza, né? A música do Gonzaguinha, que a honra, de uma certa forma, é ultrajada, exatamente porque não tem a capacidade, o mercado, ele não se permite, vamos dizer assim, o modelo que a gente tem neoliberal não permite oportunidade, não dá oportunidade de trabalho, né, para todo mundo. Cárcere, né? Do que qualquer liberdade, né? Pois bem, então, Tito chega na vida da gente, né? Chega aí de uma forma bastante interessante, porque a nossa casa já era o lugar de formação, eu te digo, né, que ali o Luciano já era professor. Vamos falar aqui historicamente para as pessoas entenderem. A gente já saiu de Aracati, o senhor está indo agora, vamos situar as pessoas aqui. Central, lá chegando, já estou em Fortaleza. O senhor já está em Fortaleza, o senhor começa outra relação da igreja, a militância, não é isso? E aí, vamos sobre isso, essa transição, porque é muito importante essa trajetória como memória, sobretudo sua e da história, também que ela tem um diálogo muito forte com a trajetória do nosso Tito, né? O senhor falaria um pouco desse processo aí, como é que foi? Pronto, então, quando a gente chega em Fortaleza, que é mais ou menos em 79, estava aquela transição, o João Figueiredo os militares esgotaram, né? Quer dizer, depois de 16 atos de deturpando, de uma certa forma, a Constituição, depois de tanta tortura, eles já não tinham mais o que dizer para a sociedade, e aí se dá esse processo, né, aí dá essa transição muito confusa, né, muito cinzenta, para a nova república, vamos dizer assim. Então, do ponto de vista da igreja e da sociedade, havia uma efervescência muito grande, não é? Era um momento, em Fortaleza, por exemplo, era um momento muito particular da Federação de Bairros e Favela, que estavam reivindicando moradia, situações de vida mais decente, havia uma articulação muito forte, era o nascedouro, de uma certa forma, das comunidades eclesiais de base, era o auge da teologia da libertação, né? Os movimentos sindicais também estavam bastante fortalecidos. Estava florescendo muito ali naquele momento. Era um momento muito rico, Então, nós fomos morar, éramos 6 jovens numa periferia ali no Henrique Jorge,
nos fundos do Pici. Para você ter ideia, os nomes da favela ali, quer dizer, da região, né, padre? Da região, eram várias comunidades, já eram, várias favelas, comunidades. Já eram pequenas favelas, pequenos núcleos. Era Feijão, Inferninho, Papoco e Fumaça. Olha só, né? Olha. Feijão, que bom que alimenta, mas Papoco, Inferninho e Fumaça, né? Ali era exatamente a região que a gente foi morar. Então, esse encontro físico, né, até físico, vamos dizer assim, até por osmose, a gente, de uma certa forma, muda a cabeça, né? Se você não quer, mas o fato de estar numa periferia, participando ali daquelas situações das mais dramáticas do povo, né, de desocupação, de enchente, de desemprego, de violência, tal, isso gera... A gente nunca é mais o mesmo, né? Então, assim, eu posso não ter categorias, vamos dizer assim, posso não assumir um modelo de igreja mais progressista, etc., né? Claro. Mas, assim, aquela realidade, ela mexe com as pessoas. E a gente já vinha também ali, dialogava, entre nós estava alguém que vinha de Recife, com a experiência de Dom Helder Câmara, já havia aquele jovem padre assassinado ali, Alexandre, se eu não me engano o nome dele, já havia sido assassinado, e esse jovem trazia essas memórias também de luta, de resistência. Recife, de uma certa forma também, como Fortaleza naquela época, vinha de uma sociedade de grupos muito progressistas, muito articulados, grupos sociais. Então, esse era um ambiente em Fortaleza, né? Era um ambiente em Fortaleza que nós ali, de uma certa forma, encontramos e tivemos o privilégio de dentro de casa, ali na cozinha com a gente, ter alguém que nos ajudava a pensar de uma forma mais orgânica, não é? Que era o Luciano Furtado, que é professor, naquela época era professor de filosofia, hoje é psiquiatra, psicólogo, né, tal. Então, assim, foi muito forte. Hoje eu conversava com ele, a propósito, e obrigado por essa coisa, a gente até se perguntava como foi que o Tito entrou na vida da gente, não é? Na vida dele... Nesse momento, né, padre? É como... Foi nesse momento aí. Foi exatamente nesse momento, né? Porque... eu queria ler um trecho, eu acho que tem um trecho que eu gostaria de estar com o senhor aqui, com as pessoas, que tem a ver com tudo que a gente falou nesse primeiro bloco aqui, vamos chamar assim de bloco, né? Que tem a ver com vida, que tem a ver com o pensamento da fé, com a fé e a liberdade de pensamento, que a revolução, na verdade, ela é uma liberdade de pensamento, né? Confundem a revolução com um tipo de... Na verdade, ser revolucionário é ter liberdade de pensamento, de amor ao próximo, de qualquer outra coisa que seja subversivo a essa conduta imposta, enfim, de forma opressora, autoritária, né? Sem respeitar a formação, a identidade. Eu estou falando isso porque quando o senhor fala que foi morar lá, naquele conjunto de comunidades, eu fico pensando muito que também numa outra célula micro a gente começa a se deparar com outros tipos de fruição, de problemas, de vivências. Aí eu queria falar um pouco que tem a ver, e aí eu acho tão bonito isso, queria compartilhar. Vou falar. Quem é o povo de Deus? Exatamente. São os trabalhadores, os operários, os explorados, os oprimidos. Enfim, toda uma imensa massa que não tem condição de vida. Por isso que, para mim, Jesus pode ter o nome de Severino, José, Antônio. Nós não existimos para salvar as almas, mas para salvar as pessoas, os seres humanos vivos, concretos, no tempo e no espaço, bem definidos. Eu não entendo nada da burguesada, dessa igreja europeia. O futuro da igreja, para mim, é o futuro do mundo dos pobres. E esse é um tema profundamente bíblico, porque o povo hebreu era pobre. Eu acho o evangelho revolucionário. Os seus temas da pobreza, do messianismo, da esperança. Eu não vejo, sinceramente, como é que se pode crer em Deus? Como é que se pode ter fé sem ser revolucionário? É preciso que a fé seja um engajamento concreto, um decreto real, capaz de nos fazer lutar pela justiça e pela liberdade. A fé cristã é profundamente subversiva. O cristianismo não pode se calar diante das injustiças. Calar é trair. Não é lindo? Lindo, sim, claro. E aí, a gente, cada vez que a gente fala sempre, né? Porque eu tenho outro tipo de textura quando eu leio esse texto,
E agora, tendo o senhor como memória viva e atuante do ato, assim, no momento, esse texto foi falado pelo Tito já no Convento dos Dominicanos, e eu fico pensando sobre isso. Como ter essa desassociação, né? Como o senhor falou agora no primeiro momento, sempre que estava ligando à questão da relação com a igreja, que a igreja como instituição, mas os conceitos, os ensinamentos, o que se prega da igreja, não a igreja como uma coisa, não a igreja como um sentido estático, né, padre? E sim a igreja como um sentido de fluxo, de movimento, e de pessoas que estão ali, têm bem aos outros e que têm uma doação, um afeto e uma doação de extrema, né, de extrema verdade e de extrema visão do mundo. E aí eu queria perguntar para o senhor, nesse momento, qual é o momento que, pela igreja, mas, sobretudo, sabendo que lá na frente, não tendo a consciência hoje, porque a gente não tem como falar com uma fala de distanciamento, porque o senhor já viveu. Por mais que o senhor queira, é inconsciente falar sobre isso até, porque tem a vivência. Como o senhor vê essa correlação já entre o social e a igreja e a política? E aí, com isso, como era o padre Lopes, Antônio Lopes Neto, como é que é compartilhar com a gente esse momento de... Porque hoje o senhor tem outra visão, o senhor já viveu, já tem conhecimento, leu, viveu, enfim, mas lembrando desse momento, diante disso tudo que a gente leu, o que é que o senhor poderia dizer do sentimento e da sensação de descobrir esse caminho, desse pensamento, dessa interseção, dessa ligação da igreja e política? Que ponto que estavam alinhados? Até que ponto estavam entranhados isso? Muito bem. Eu vou responder começando com a brincadeirinha, porque o Tito, você sabe que mesmo naqueles momentos de tortura, ele zoava mesmo com os algozes ali, né? Quando eles perguntavam se ele estaria ligado a um partido comunista, se os padres financiavam e protegiam Marighella, tal, ele disse, olha, eu sou cristão, eu participo da igreja, eu não sou de partido necessariamente. Então, na realidade, ele zombava ali, o Frei Uri ficava irado, né, quando ele percebia que o cearense baixinho, cabeça chata, mesmo naqueles momentos mais dolorosos, ainda zoava com ele. Pois bem. É uma ironia, até uma ironia provocadora, né? Mas, que tipo, é um pouco... Era uma ironia no sentido, inclusive, é tão engraçado isso, porque você está falando... Engraçado, não no sentido de engraçado, desculpa. É tão interessante, vou refazer, que a palavra tem um poder enorme, né? Então, vamos usá-las de forma tão interessante, porque é uma ironia, inclusive, de uma inteligência, claro, né? Claro. Que eles não tinham. Desculpa, mas é importante a gente de resistência, né? Uma inteligência de resistência. Você, no momento de tortura ainda, ter capacidade, a criticidade, a ironia, a irreverência revolucionária, né? Eu acho que é isso. Maravilha. E né? Outra coisa, e não se refugiar num rótulo mesmo. Os outros, os algozes, queriam colocá-lo, né? Colocar vocês todos, nos colocar. Eu me sinto também parte disso. Eu não estava vivo, mas é como se tivesse a nossa essência. Porque eu acredito nisso, sabe, padre? Quando a gente tem uma verdade, quando a gente tem uma entrega e a gente tem uma crença, não é crença só disso, mas na verdade a gente é uma parte do outro. Então, eu coloco nesse sentido de me emocionar por isso. Então, é muito interessante. É tão importante para mim isso. Até eu faço para Tito, no teatro, né? É um exercício diário, cotidiano, de aprendizado, de estudo, de entendimento. Aqui eu falando isso me deu um outro, sabe? Abre para mim uma outra relação de até ali eu não sou rotulado, eu não estou me refugiando, eu não quero que me deem um título disso. Apenas eu sou cristão. Qual é o meu partido? É a igreja. Eu trabalho para o pobre, eu quero ajudar os pobres do meu. E até isso, mas na sociedade, aquelas mesmas que o senhor citou no início da conversa, lá que estavam sempre encaixando as pessoas em rótulos, em modelos, elas precisam disso, porque o capitalismo precisa disso. Ele precisa de código, de textura, de código para ativar. Quando, na verdade, essa frase... Desculpe ter interrompido, mas eu fiquei tão emocionado com o que o senhor falou, que abriu para mim um outro leque de pensamento, né? Desculpa, mas é isso. Eu queria só falar isso que eu achei genial, assim, o senhor agora trazer essa fala, porque é mais do que ironia, é uma inteligência de existência, é exatamente isso, mesmo nessa tanta dor, tão difícil o Tito ter
esse tipo de fala é muito importante, muito significativo para a gente. Desculpa. Nada, tranquilo. Nós vamos só negociar com Samuel depois para esticar esse tempo, né? Que é Oba! o tempo perverso. É. Mas, olha, o que eu estava dizendo inicialmente é que o Tito, na realidade, ele vem de uma família progressista, né? A família era progressista, na família que não é necessariamente revolucionária. Eu fiz uma experiência uma vez, William, e achava que era a figura mais revolucionária do mundo, e alguém disse assim, padre, quando muito o senhor é um progressista, né? Aí eu fui perceber que há uma diferença enorme, né, entre um pensamento progressista e tal. Mas, assim, o Tito faz esse caminho, né? Ele começa a participar dos movimentos estudantis e ele chega à coordenação nacional, você sabe disso, mais do que eu. Claro. Ele participa em Recife, não é? Quando está em São Paulo, já conhece a Frei Beto também ali, e ali é o momento dele. Então, ele dialoga com todas essas ideologias, com todas as correntes, com os partidos, etc. Embora simpatizante do marxismo, ele diz isso em alguns escritos, e estudou Marx e tal, mas ele nunca se definiu necessariamente como marxista. E na prisão, sob tortura, ele dizia, olha, será que não é suficiente você dar testemunho daquilo que Jesus Cristo viveu, da paixão dele, do sofrimento, da dor, mergulhar na sua morte? Então, isso é lindo, porque ele não vai precisar pescar nesse ou naquele movimento, embora isso não quer dizer que negue a importância, né, da mediação desses movimentos ou de qualquer análise mais científica ou mais técnica e tal. Mas ele se define como cristão, e é isso que é interessante. Pois bem, mas assim, eu digo sempre assim que eu sou muito conservador, entende? Eu conservo as mesmas ideias, as mesmas ideias, as mesmas amizades, mesmo foco. Então, esse encontro que a gente vai tendo com diferentes pessoas, com diferentes pensamentos, com experiências, isso nos enriquece. Então, a experiência, vamos dizer assim, de encontro com Jesus, ela é fundante, não é? Nesse sentido que você coloca na perspectiva revolucionária. Ele ali, as primeiras falas dele é nesse sentido. Por exemplo, Lucas 4, quando ele chega ali na sinagoga, no dia de sábado, ele diz, olha, o que vocês estão lendo aí do profeta Isaías é exatamente está se cumprindo em mim. Eu vim exatamente para trazer esperança para o povo, anunciar o ano da graça. O ano da graça, no conceito bíblico, significava, inclusive, aqueles que tinham comprado terras, devolver as terras aos legítimos donos. Olha só. Até nessa perspectiva da terra. Então, significava dizer o quê? Nossa, que interessante. Sim, sim. A cada 50 anos, aqueles que perdiam suas terras eram agraciados com a sua terra de volta. Então, Jesus disse o seguinte, olha, eu vim anunciar o ano da graça, trazer luz para quem não enxerga, libertar os que estão cativos, que estão presos, que não andam, etc, etc. Hoje, tudo se cumpre em mim. A partir daquele momento, está lá no Evangelho, ele subiu ali a um monte e os grupos ali religiosos já tentaram derrubar Jesus de penhasco abaixo. Então, ele era transgressor por natureza, até porque o código, vamos dizer assim, dos judeus era muito fechado, muito hermético, muito padronizado, né? Eram praticamente 600 preceitos, 600 leis. E Jesus transitava, vamos dizer assim, acima dessas leis, embora reconhecesse a importância tal. Então, nesse sentido, a fala do Frei Tito tem razão. Não dá para ser cristão e não ter um olhar mais amplo, não ter um olhar mais largo, não ter um alcance maior, não compreender que as instituições nesse mundo precisam ser transformadas. Vamos chamar isso de revolução, porque o termo também vem carregado de vícios, etc. Claro. Mas o evangelho, ele é libertador. Também o termo, né? Assim, claro. Como tudo, né? Mais é tão mais libertador, mais amplo, né? O cristianismo, ele é libertador na sua essência, Total. Né? Ali. Como é que nasce de um punhado de homens simples, né? Que enfrentam a sinagoga, onde estão ali os doutores, né, da lei, enfrentam o Império Romano e enfrentam os latifundiários daquela época. Então, você imagina só. E para que chegássemos a Tito, né, Tito de Alencar, e a tantos outros que deram suas vidas, ali no século I, os três primeiros séculos, centenas de pessoas também foram mártires.
né, igual ao Tito. O Tito, para mim, é um mártir, e nesse sentido, porque o próprio Dom Evaristo Arde, naquela missa, quando ele chega aqui, os paramentos que usaram ali foram vermelhos, e o vermelho a gente usa para o mártir. Né? Quando o corpo chegou. Sim, quando o corpo chegou em março, 25 de março, eu acho que aqui chegou dia 26. Foi 25 de março em São Paulo e 26 de março 26. em Fortaleza. E ali foram usados paramentos vermelhos, né, ali, que é, digamos, uma homenagem, uma memória, uma referência aos mártires. Então, o cristianismo ele não nasce da oficialidade do poder, ele nasce exatamente do confronto, do enfrentamento. Então, nesse sentido, ele é revolucionário, né, na sua gênese. E como ele precisa ser atual que eu digo, na vivência que está se construindo da sociedade, porque ela foi alterada, ela foi modificada, ele é revolucionário pela reinvenção dele. Claro. Claro, nos seus conceitos, nas suas bases de formação e de enfim, da sua... Agora, eu queria só dizer para ti uma coisa que eu na realidade, não tinha me ocorrido, e nessa leitura, nesse encontro com vocês, com o Grupo Formosura, que eu agradeço, me ocorreu uma coisa. É difícil, de uma certa forma, a gente tratar o tema do suicídio enquanto tal. Né? É um tema... em Fortaleza, aqui em Aracati mesmo, aqui em Capuí, muitos jovens desencantados com a vida e não encontram razão do seu viver, muitas vezes enveredam por esse tipo de prática. Agora, vejam só. Vendo que o Tito sofreu, veja a ironia, lá no calabouço, no corredor, no inferno, como eles diziam ali, na sucursal do inferno, disseram para ele o quê? Disseram o seguinte: se você não falar, nós vamos te quebrar por dentro e deixar marcas que ninguém vai perceber, mas elas nunca vão sair da tua vida. E, de fato, né, no exílio, que foi uma experiência dolorosa para o Frei Tito, em todos os aspectos, para qualquer pessoa, o exílio é doloroso, né? Imagine em condições... porque não é só sem a pátria, né? Além da saída, enquanto tal, de você se desenraizar das suas lutas, né? Ele vem de um caminho que foi bastante complicado no Chile, você diz isso na peça, ali havia infiltrados, ele sai do Chile, vai para Roma, para o Pio Brasileiro. O Pio Brasileiro é o colégio oficial dos padres ali em Roma. Ali rejeitaram ele, era mal visto. E assim por diante, né? Ali tal. Mas assim, o martírio de Frei Tito, de fato, é uma ironia para os seus algozes, porque é o seguinte, o que ele dizia? Não vão me tirar a minha vida me pertence, eu tiro a minha vida, eu sou dono da minha vida. Então, tirando a sua vida, do ponto de vista humano, né? Ali, não é apologia a tirar a vida, mas é entendimento interno. Você está fazendo uma análise do pensamento dele, interno do Tito. Do pensamento dele. Então, o que ele disse? Eu tenho como acabar, ironicamente, com os meus algozes, né? Com o Fleury, com os tantos que ele não mata a si, ele mata esses monstros. Eles matam esses monstros, né? Então, assim, vejam. E o que é que se tornou o Tito? Um defunto, vamos dizer assim, um defunto que não se enterra, não é? Insepulto. Um Marte você não consegue sepultar. É uma memória incômoda. Não é? Incômoda. Porque é uma história e uma ideia que não morre, né? Em todos os tempos, olha só. A ditadura vai passar, vai morrer. Mas a atitude de serviço, de doação, de fidelidade, de garra, de desprendimento, de compromisso da parte do Tito não passa nunca. Aí inverteu. Agora, quem é que está incomodado, né, com toda essa história? Né? São aqueles que sempre defenderam o regime militar, a ditadura, né? A repressão, né? A humilhação do povo e assim por diante. Então, se invertem os papéis, né? Total. Se invertem os papéis. Tem uma coisa que agora eu acho que eu tinha escolhido um outro trecho, mas a nossa conversa organicamente caminha, e eu tô achando maravilhoso, eu tô pensando aqui, o senhor falou que assim, eu sou conservador, aí isso mexeu comigo, né? Porque assim como o revolucionário tem. Aí eu vou dizer assim, padre, eu acho que o senhor não é conservador. Posso dizer qual é a outra palavra? Qual é o outro verbo? Sim, claro. O senhor é um cultivador. Olha como muda. Sim, sim. Mas porque o senhor cultiva essas relações. Eu entendi, claro, que o senhor falou a ironia, que o senhor era conservador. Eu estou querendo brincar no sentido de dizer assim, não é conservador porque, inclusive, o conservadorismo também, de uma forma, não sei se a gente também está entranhado de uma forma... Nós que temos outro tipo de pensamento, né?
das pessoas, seja como elas sejam, o que elas quiserem ser, nós que temos esse tipo de respeito, a gente também tem dialética do que a gente está falando, né? Que não é uma total verdade, que o que eu estou chamando de conservador, que eu não estou, mas eu quero dizer que sou um cultivador, porque a própria atitude de pensar, repensar, reescrever, repensar é um de cultivo. Pode ser com os mesmos, inclusive, os personagens, os mesmos da nossa vida, seja nas familiares, nas relações de amizade, nas relações do trabalho, da lida. Eu acho que isso é um grande cultivador, viu? Vou deixar isso aqui para o senhor. Tá ótimo. Entenda de coração. E aí eu queria ler outro trecho que tem a ver com exatamente o que a gente está falando e que eu acho que cada vez é necessário. Bem, no Tribunal Militar em São Paulo, já em 1970, o título de julgamento disse o seguinte texto: o nosso Deus foi um Deus perseguido. O nosso Deus foi um Deus perseguido, torto e que também morreu como preso político. Em função disso, é que o nosso convento vai acolher todos aqueles que se sintam perseguidos por aqueles que oprimem, torturam e matam. E fizemos isso com a consciência tranquila, porque aprendemos no Evangelho que o critério de Jesus não é o critério do que é legal e do que é ilegal. O critério de Jesus é o critério do que é justo e do que é injusto. O que aconteceu conosco não é exceção, é regra. Raros são os presos que não foram torturados no Brasil. Outros ficaram surdos, aleijados, cegos. A esperança desses presos é a igreja, porque é a única instituição no país que não está sob o controle do regime militar. Eu sei que a igreja esteve ao lado dos poderosos, mas é preciso transformar essa igreja covarde que se submete à ditadura e não denuncia a prática das torturas. O que é que eu queria falar isso? A denúncia, ela dentro, mesmo no calabouço, seja ele na Operação Bandeirantes, no Presídio Tiradentes, ela tem uma força muito forte. Mesmo ali, engavetado, de fora falando, mas engavetado, o Tito gerou esse evento, que é tão importante a gente falar. E aí a gente fala no começo da relação de uma referência que ele faz, tornando, não coloquial, né, padre, mas natural. Vamos mudar a palavra, naturalizando. Ei, esse Deus que vocês estão falando também morreu, foi torturado. É o que está acontecendo. E essa denúncia. Eu queria falar sobre eram e se tinha, de forma, naquele momento, se chegavam e o que se fazia. Lá na frente vai dizer, a igreja está fazendo alguma coisa por você? Nildes pergunta, ele diz, está. O quê? Mandar uma carta para o Papa? Não está falando sobre isso. A imprensa só fala de coisa boa que está acontecendo no país. Então, eu queria ter esse depoimento do senhor, gostaria sobre a questão da denúncia, do relato, de saber o que estava acontecendo. Como é que o senhor me diz sobre isso? William, uma das coisas que me motivou a ser padre, não é? Uma das tantas coisas, foi exatamente o rosto da igreja que eu conheci, né? Que eu vivenciei, exatamente uma igreja identificada com os pobres, identificada com as lutas, uma igreja que participava ativamente, né, da vida do povo. Então, eu não tive dúvida nenhuma que era exatamente isso que eu queria. Eu até fiz alguns caminhos, namorei com o PCdoB na época, né? Namorei no bom sentido. Claro, mas namorar nunca não... É vero. Tudo que tem a ver com afeto e amor nunca tem no mau sentido. Não, namorei porque eu digo assim, hoje eu estou namorando com o pessoal para eles não se sentir traído, entende? Não, a gente entendeu. A gente é tão inteligente que tem bom humor, porque o bom humor ele é prezado. Eu falo, o Ricardo Guilherme tem um bom humor incrível. Eu falei, o bom humor ele é típico de quem é inteligentíssimo. Porque a pessoa que não é inteligente, ela não tem bom humor, ela é mal-humorada. Obrigado, eu não sabia que era inteligente, mas vamos lá. Assim. Mas é isso. Então,
naquele momento, havia um ambiente, William, muito favorável, muito positivo, porque nós tínhamos acabado de sair do Vaticano II, do concílio, você recorda disso, e o Concílio Vaticano II foi um marco, vamos dizer assim, usando a fala de hoje, a linguagem e tal, foi um marco revolucionário na igreja. Antes a igreja se entendia o próprio mundo, agora a igreja se percebe no mundo, né, participando da construção de um mundo mais justo. Então, o que é que acontece? E havia também acontecido a Conferência Episcopal em Medellín, né, na Colômbia, que foi também um outro marco fundamental para a igreja latino-americana. Aqui no Brasil, justiça se faça, os bispos já vinham por conta até da seca, foi um momento de seca constante, já havia uma construção nesse sentido de um olhar mais atento para a situação do povo. É tanto que eles produziram um documento bastante, vamos dizer assim, profético, foi aquele documento, Eu ouvi os clamores do meu povo. Né? O título já em si já diz o que é que o documento ali vê. Então, então assim, os dominicanos, eles fizeram um caminho, vamos dizer, a igreja em São Paulo era uma igreja, lembra que estava ali Dom Evaristo Arnes, né, o cardeal, que fez um caminho belíssimo, e durante todo o período militar foi quem, junto com pastores, com leigos, etc., fez um trabalho brilhante, né, fundamental, não só de defender, de proteger, de cuidar, de denunciar, arriscando, faz isso durante a ditadura, e depois que passa o regime militar, ele também, aí vem os famosos documentos Brasil Nunca Mais, Tortura Nunca Mais, etc. Então, de fato, o Tito tem razão. A questão do acolhimento àquele que sofre, aquele que está sendo perseguido, maltratado, é inerente ao Evangelho. Não adianta a gente querer fugir. Não adianta, né? A opção pelos pobres, né, é uma opção que está lá, é bíblica, né? A primeira fala que a gente vê lá, exatamente no Êxodo, é Deus dizendo para Moisés, olha, eu vi, até ele faz uma redundância, eu vi a miséria do meu povo, e desci para libertá-los, e quero contar contigo, ali e tal, né? Faz de Moisés o guardião ali do povo, naquele momento. Então, é claro que nenhuma experiência, William, aí vem a fala do padre, né? Nenhuma experiência, do ponto de vista humano, ela esgota o ideal do que seja o reino de Deus, entende? Mas ela necessita dessa experiência de grandes transformações, ela prescinde, não é? Né? Ela é imprescindível, melhor dizendo, imprescindível que essas lutas sejam consideradas. Então, o reino já é o conjunto dessas lutas que vai se dando, embora não se esgote. E os dominicanos viveram isso plenamente. Então, naquele momento, era exatamente acolher as iniciativas revolucionárias que estavam ali, que faziam frente, não é, à ditadura militar. Com o risco, quantos frades foram presos, né? Foram torturados. Eu conheci o Frei Fernando, por exemplo, que, inclusive, o Frei Fernando, não sei se você deve saber disso, claro, foi pivô da prisão do Marighella. Foi, né? Inclusive, isso foi usado contra os próprios, né? Traição interna, numa jogada, enfim, estratégica. Fizeram uma jogada ali e ele caiu, né? Ele caiu na armadilha, o Frei Fernando. Não é que ele denunciou porque quis denunciar ou sob tortura. E eu te digo, eu conheci o Frei Fernando exatamente no Rio de Janeiro, eu fui uma figura muito doce, uma figura de muito serena, né? E ele, conheci, quando eu fui a Nicarágua, que eu tinha conversado contigo sobre isso, ele me deu suporte no sentido de orientar como é que eu chegaria em El Salvador, sei lá, na Centro-América. Então, ele era a base ali daqueles que iam à Centro-América dar aquele apoio. E eu tive o privilégio de conhecê-lo. Mas esse homem, essa serenidade, ela era um pouco parecida com o estado do Frei Tito. Ela vinha, voltava. O Tito via os seus torturadores ali nos cafés na França, nos bulevares, dentro do carro, em Paris, etc. Tal. Então, o Frei Fernando também, todos eles foram marcados de uma forma ou de outra, não saíram ilesos, vamos dizer assim, da tortura, da tortura. Então, foi um estrago para os dominicanos, no sentido estrago de maltratos com os frades, de difamação, de perseguição, de cadeia, etc. Ali e tal. E o processo eles cumpriram à risca o evangelho. O processo de denúncia, como é que o senhor via? Porque a gente
como é que a gente tem relatos, enfim, a gente sabe do que se noticiava na época, mas como é que vocês lidavam, assim, quando chegavam essas informações? Como elas chegavam? Se elas chegavam? Como é que era sobre a questão da tortura nesse momento, assim? Como chegava para o senhor isso? Olha, bom, o relato, as torturas e os relatos, eles chegam primeiro no exterior, né? Eles chegam primeiro lá na Europa, né? É da Europa. As pessoas que estavam. Pronto. Por quê? Da mesma forma que hoje os canais de comunicação, de TV, há uma disputa no MUC para tentar dar transparência às notícias, às informações, todas elas são enquadradas em interesses econômicos e políticos, não sai, o que se passa na TV não é real, na realidade, por trás existem tantos interesses ali. Então, você imagina que o Dom Helder, o nome Helder Câmara não podia ser citado aqui no Brasil. Né? Podia ser citado, para você ter uma ideia. Então, essas denúncias, elas são posteriores, elas chegam muito depois, né? Elas já chegam bastante, vamos dizer, tarde, e chegam já vinda de fora para dentro, né? Vamos dizer assim, ali e tal. Então, quando a gente toma pé dessas denúncias, na realidade, já eram outras fases de denúncia, vamos dizer assim, claro. né? E tal. Apenas se consolidava as suspeitas, né? E aquilo que nós já sabíamos nos bastidores, que ali havia... Os desaparecimentos, né? Os desaparecimentos, tal, que nós sabíamos, né? Que questionavam sobre eles, né? As pessoas que do nada se suicidaram, ou então... Né, enfim, essa coisa... E os juízes militares... coisas que eram mais, assim... apoteóticas, não assim, como midiáticas, assim, entendo. Mas nesse sentido, o Tito traz para a gente assim, uma pérola, ele dizia assim, a gente traz no corpo as marcas desse sofrimento, as marcas da tortura, as marcas da morte, e a igreja não pode ser indiferente, olha só. Então, qualquer pessoa, não precisava o Tito ter feito relatórios, entrevistas, etc., estava no corpo do Frei Tito, né? As marcas, né, do sofrimento, da tortura. Agora, eu acho rico essa fineza do Tito. Ele tinha 3 preocupações, né? Aí que você também vai dizer isso no texto. Uma preocupação era que os confrades não passassem pela mesma experiência de tortura, por isso que ele que outros não fossem torturados. Nunca abriu o bico, que outros padres também, né, ali, e, sobretudo, que essa denúncia, essas situações, a falta de democracia, a falta de liberdade e os maus tratos dentro das cadeias, dos presídios, fossem também denunciados. Então, ele dizia, é tanto que a primeira tentativa dele de romper com esse esquema, com a gilete ali no cotovelo, sei lá, é exatamente para que eles não arrancassem dele. O vídeo foi... O Samuel não nos avisou. Volta. Peraí, Samuel, vamos deixar para... Samuel, mas sabe se... Dá para salvar? Padre, tá tudo bem aí? Sim, está tudo tranquilo. Então, assim, essa preocupação do Tito Não voltou ainda, não voltou. Vamos esperar não voltou? Com outro monitor. Por favor, Samuel. Se você não nos devolver o sinal, viu? Nós vamos tomar uma cerveja quando você vier aí Capuí. Eu peguei Corona. Um vinho. Eu peguei vinho. Será uma Corona. Cadê a minha? Tá fazendo inveja, não é? Eu peguei um vinho. Vamos marcar para tomar um vinho. Ok, pronto. Muito bem. Padre, o senhor estava falando, gente, aqui com o nosso convidado especial. Estou super emocionada, a gente está pensando aqui, porque é isso, bom papo é o aprendizado, é a reflexão, é a construção, a desconstrução. E aí, Padre Lopes, o senhor estava falando sobre a questão do Tito em relação em relação a como lidar internamente com esses monstros, né? Que a gente estava falando sobre isso, e eu queria perguntar uma coisa. Não, mas continue, porque estava super interessante. Interrompi, continue. Não, eu dizia exatamente que
a grande preocupação dele, ele foi firme nesse sentido, é de que outros padres e outros leigos, outras pessoas dos partidos, também dos movimentos, não sofressem a tortura. Daí Isso. a necessidade dele de divulgar isso, tal. E ele entendia a morte dele ali na prisão exatamente como um fato que seria inconteste, né? Que eles não poderiam esconder ou calar. Então vejam só que a morte por si só já é denúncia, né? a morte já seria uma grande denúncia, né? Isso iria inibir, na cabeça dele, iria inibir outros sofrimentos, sobretudo para as lideranças. Ele fala, para que outros não fossem torturados ou morressem. Na verdade, ele fala. Tem um trecho que eu queria até falar aqui, que quando é a história do suicídio, que depois eu quero ler outro texto, já que o senhor tocou nesse assunto. Ele fala, não em si, né, mas lá antes, na tentativa, né, quando ele estava preso no Tiradentes aqui, eu queria só porque é tão importante isso aqui, parece, só para uma... Pronto, aqui. Eu percebi que não ia aguentar mais. E é 1970. Eu percebi que não ia aguentar mais. E para impedir que eu falasse e que, por minha causa, outros viessem a ser torturados, só havia uma solução: morrer. Né? Isso exatamente que o senhor traz agora. O Fleury brincava com ele e dizia: eu gosto de gente que diz não, porque aí ele perpetuava todo tipo de tortura ali. E o Tito passou por toda espécie de tortura que a gente possa imaginar. Né, toda, sem tirar nem colocar. Inclusive até o fato de eles ali vestirem, em determinado momento, o próprio Tito com vestes litúrgicas, eles mesmos se botavam estola ali, claro. Então, e para o Tito era muito violento aquilo ali. Agora, a gente, assim, olhando por fora, num olhar assim bem simplório, a gente fica se perguntando onde é que ele tirou tanta resistência, né? Tanta resistência para enfrentar tudo aquilo, né? Só muita convicção. Fé, né, padre? Na fé. Aí ele vai fazer uma referência quando ele diz assim: a minha vida ninguém tira, eu a dou livremente. Na realidade é um texto bíblico de João, né? João 10, que se eu não me engano, o texto do Bom Pastor, 10, 18. Jesus se sentia tão livre, que ele diz: bom, para mim não é morrer não é um problema, não é que a tortura não amedrontasse. Tito tinha medo, né? Do ponto de vista humano tinha, mas para Tito participar da paixão de Jesus. Tem uma sacada de São Paulo que eu acho, assim, às vezes pretensiosa, mas eu acho muito rica do ponto de vista bíblico. São Paulo diz assim: que se complete em mim aquilo que faltou no sofrimento de Jesus Cristo. Eu disse: São Paulo é louco. Né? Somente uma pessoa que tem compreensão do que significa sofrer pelo outro, né? Sofrer pelo irmão, sofrer pela comunidade, sofrer pela igreja, né? Que Tito entendia a igreja como sacramento de salvação para o povo como um todo. A igreja, que era um tema, vamos dizer assim, a espinha dorsal, inclusive, do próprio Concílio Vaticano II, a igreja-povo. Aí Tito diz o quê? Tito diz: o meu sofrimento, não é? Está na paixão de Jesus. Nesse sentido, eu sou vitorioso. Então, eu não me rendo, não me submeto, e eu sou livre. Eu não quero entrar aqui no mérito, na polêmica do suicídio enquanto tal. Claro que não. Nem porque as razões que levam a pessoas a praticar... Até porque nós, na sua fala de entendimento histórico e do que ocorreu, nós não estamos entendendo isso dentro do ponto de vista estético do suicídio, né, da apologia ao suicídio. Mas, assim, que ele representou na luta interna da morte desses algozes, desses monstros dentro de si, né? Sim, mas assim... Ficar muito claro. O que eu vejo é assim, longe de querer fazer apologia do suicídio e também não ser solidário a tantas situações, eu mesmo na minha família tive situações com os amigos, etc. Mas aí também a psiquiatria pode responder a isso, e não sou eu. Mas eu ouso dizer, até do ponto de vista da provocação, para provocar você e quem quer que seja, é muito livre uma pessoa que tira, entre aspas, sua própria vida. É muita liberdade. Ou seja, é um ato de muita rebeldia, de muita liberdade, você entender que tem poder de tirar, de dizer: isso aqui acabou. Isso aqui acabou. O contexto do Tito é muito maior, né, padre? Porque ele tinha tirado essa autonomia
e esse direito para os que queriam tirá-las de verdade. Claro, claro. Por isso Né? que ele se... E aí a gente não está falando pelo contrário. Em nome, pelo amor de Deus. A gente está falando, inclusive, eu até, antes de pensar de como se pode ter fé sem ser revolucionário, eu tinha pensado nosso tema hoje em defesa da vida, para a gente começar como se o nosso encontro aqui ele é de fato em defesa da vida. Então jamais a gente estaria chegando a um ponto de discussão falando da questão, mas sim do que ele representava ali, né, dentro do ponto de vista interno para o Tito, e do que ele representou hoje do ponto de vista simbólico. A própria igreja não reconheceu, né, não enterra suicida, e o enterrou com honras. Então, assim, é muito importante a gente também deixar essa textura, desse entendimento do que a gente está falando. Porque, e aí eu queria pegar uma frase novamente que o senhor falou, que o senhor é tão inteligente, o senhor é tão cultivador, instigante, que o senhor disse assim, como pode ter aguentado? Aí eu falei, só em nome da fé, só se for pela fé. Aí eu, no começo do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo, eu tinha falado, vamos chamar esse tema todo aqui de como se pode ter fé sem ser revolucionário. Aí eu vou dizer, isso é a frase de Tito, né, extraída aqui do texto do nosso genial e amado autor, historiador Ricardo Guilherme, mas eu vou dizer mais, aí na hora do ato dessa pergunta como é que o revolucionário não tem, né? Porque se o ato é revolucionário, não é só de, como Dilma falou, inclusive, Dilma Rousseff falou, não, na hora da tortura, não entregar a coragem, né? Porque é a coragem. Então, assim, não só de entregar as pessoas, como a gente está falando aqui, que por causa, ele falou, por causa de mim, eu iria, né, outros iriam ser torturados. Não é isso, né? Não é só por isso, mas é pelo ato ali. Então, como um revolucionário não tem fé? Mas não essa fé que a gente daria outro encontro, não essa fé estereotipada, traiçoeira, reacionária, amparada em costumes que a gente não acredita do ponto de vista de liberdade, de pensamento, de fruição, de respeito às diferenças. Fé não. Essa dita como fé, não. Eu estou falando de uma fé no outro alcance espiritual, no outro alcance de propagação coletiva, democrática, que reúne as pessoas e que, de fato, as respeita com a sua especificidade, com a sua individualidade, mas com o seu potencial coletivo. E aí eu lembrei disso, né? Na verdade, a gente começa pensando e está quase terminando, e aí o senhor provocou e disse, eu acho que ele foi revolucionário por isso, porque ele tinha fé, né, Claro. Fábio? O que o senhor acha disso que eu falei assim? É só uma reflexão em cima do que a gente também já tinha conversado no início do papo. Tá bom, querido. Eu sei, 10 minutos finais oficiais, viu, padre? Porque eu tô já indo para Catina, é isso? Padre? Sim, estou ouvindo. Eu não entendi bem, porque você está indo para para onde? Aracati? Sim. Eu brinquei aqui com todo mundo. Eu falei, o Samuel entrou e disse, temos 10 minutos finais. Eu falei, só se for pro público. Eu tô indo agora para Aracati para terminar essa conversa. Tô brincando. Não, a mas gente seria... emociona e brinca porque é importante também. Como eu falei, o bom humor é tão importante. O bom humor não, né? O humor, não que não seja crítico, que também não seja doloroso, mas de ver a vida. Eu queria falar uma coisa aqui para o senhor, sim, que é no final da história de vida, paixão e morte. Não é à toa que foi construído isso, né? Dessa forma, contando a história em 3 atos, que, na verdade, longe, as cenas, por exemplo, do espetáculo que tem a ver com tortura, elas são muito mais, dentro do ponto de vista simbólicos, e ela não está longe da gente representar, porque a gente nunca iria sempre ficaria piegas, porque a gente queria representar a monstruosidade desse ato, né, de tortura. Até hoje a gente sabe disso em várias instâncias, em vários, aí é outro papo. Mas, assim, o espetáculo, a gente faz um recorte, claro, do que a gente acredita que a gente vai comunicar para que a gente gere um pensamento crítico, né? Porque a liberdade, ela gera um pensamento crítico e criativo, porque a criatividade, ela faz parte da nossa existência, da nossa resistência, né? A criatividade não está só ligada a criatividade está ligada ali dia a dia, né? A falar com as pessoas, enfim. Aí eu queria ler um trecho aqui, que é uma parte
lá em Lyon, em 1974, quando, de fato, acontece o suicídio, e ele fala que a seguinte frase, o seguinte trecho. Para mim, não tem mais saída. Não tem mais saída nem pelo caminho de Jesus, não tem mais saída nem pelo caminho de Marx, não tem mais saída nem pelo caminho de Freud. Meu pai, por que nastes? Olha isso, padre. Olha a relação que vocês, que são tão abençoados, têm com relação de país e de pátria, né? Não é só a relação do poder, do locus, do material, mas do imaterial, do afetivo e do pertencer a um coletivo, a um povo que luta, que trabalha. Eu acho tão forte essa fala e uma tristeza tão profunda. Eu falo que tem coisas no texto, eu estou até emocionado, que não tem como eu não... Me emocionei, peraí. Que não tem como eu não me instalar, não me emocionar, porque é tão forte para mim, vivo, que eu fico pensando assim, às vezes a gente é ator, a gente faz, enfim, vários trabalhos, me emocionei, olha, a gente faz vários trabalhos e tudo, mas eu falo, Ricardo, Graça, Vitória, eu tenho grandes pessoas, assim, grandes parceiros e grandes artistas, que não são só atores e a diretora maravilhosa, são maravilhosos, eu acredito em pessoas geniais. E aí, que a gente não tem como não me instalar, sabe? Você não tem como não se instalar, porque é tão profundo isso do entendimento pra gente, que aí eu queria, Senhor, essa desistência, que, de uma certa forma, é uma fortaleza, porque o suicídio entra aí como uma libertação, de tirar, e logo em seguida vai tirar, eu vou arrancar tuas marcas do meu corpo, da minha alma, eu vou despossuir teus olhos, quando eu abrir minha boca sou eu que vou falar por mim, ou seja, aquilo que o Senhor falou, sou que mando em mim, não mandar, mas eu que domino, melhor essa palavra, eu que domino a vida, você não vai transpirar no meu suor, na minha hóstia consagrada não vai ter o teu gosto, não vai ter a tua saliva. Agora, lá no sacrário, o Deus, agora o meu Deus sou eu. E que Deus é esse que a gente está procurando, né? E que Deus, que quando ele diz isso, que é tão de liberdade, ao mesmo tempo tão profunda tristeza, que caminhos são esses, padre, para o novo caminho? Que caminho atual? Essas santas emissões populares, sobre isso, me conte aí para que caminho, o que o Tito, para a gente finalizar, que traz com tanta profundidade, o que a gente pode ressignificar disso, não só levar a memória dele, como a memória do Senhor, história dos seus companheiros, mas como é que a gente pode se alimentar disso, dessa tristeza, desse momento tão profundo, ressignificar para uma coisa positiva, para uma revolução, para uma evolução. William, quando eu passei 10 anos, para você ter ideia, eu passei 10 anos me preparando para ir para Centro-América e participar de processos revolucionários. Alguns perguntam, mas como é que é essa história? Na realidade, eu não usava de eufemismo. A minha ideia era, ali, a possibilidade, inclusive, estava aberta de pegar armas, né, em armas ali e tal. Passei 10 anos preparando a minha cabeça, e ali fui. Quando eu cheguei ali, lá na Centro-América, e eu, empolgado, já me deram uma AK russa, né? Uma metralhadora, já me deram as roupas, etc., e disseram assim para mim, isso aqui você vai usar em último recurso, essa AK ali e tal. Nós queremos um padre, mesmo assim. Padre. Aí eu fiquei chocado, né? Chocado porque eu passei 10 anos da minha vida aqui no Brasil, me preparando, estudando, lendo, fazendo retiro, tal. E eles disseram, não, olha, nós temos muitos guerrilheiros aqui, muitos. E aí eu disse, mas, meu Deus, o que é ser padre, então, nesse contexto? Aí eles disseram, nós queremos que você console as viúvas, aquelas mulheres que perderam seus maridos na guerra, nós queremos que você visite cada doente que caiu, que está ali mutilado, e nós queremos que você consiga alcançar os jovens que estão caçando borboleta. Eram muitos jovens que, por conta da guerra, ficaram pirados, né? Ficaram ali pirados, e aí passava o dia todo vendo a árvore, olhando para cima, para baixo e tal. Nossa. Tu imagina só, Nossa, que forte. e chore pelos nossos mortos.
Eu disse, meu Deus do céu. Nossa, Então, padre, que forte isso, hein? sim, Que sim, sim. demanda, hein? Sim, sim. Então, William, 10 anos que eu pensei que eu chegava ali, ia entrar no exército, pegar a arma e matar ou morrer, ou, né, no sentido de defender ali a revolução ou a vida do povo. Então, veja, era um outro aspecto, ou seja, era participar da dor do povo. Então, nesse sentido, a expressão do Tito, aí eu acho não, tenho certeza, é a mesma fala de Jesus quando diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não é? Então, é aquele momento humano, da dor, do sofrimento, da derrota, etc. Quando o limite humano chega ali na sua plenitude, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer limite na plenitude, mas exatamente isso. Então, entra uma outra dimensão. Aí o Tito entende exatamente essa nova dimensão, que o sofrimento, que a paixão, por isso que a paixão dele está inserida na paixão de Jesus Cristo, por isso que ele aguentou, vamos dizer assim, o sofrimento até as últimas consequências, a ponto de dizer, a minha vida pertence a ele. E o cardeal Arnes vai dizer exatamente isso. Na missa, lá na homilia, o cardeal vai dizer assim, agora, Tito, encontra-se com a sua verdade, consigo mesmo, né, ali. Então, já é um momento de ressurreição, de vida, de plenitude, de superação de toda e qualquer expressão da tortura, entende? Então, assim, qual a atualidade, a partir daí, qual a atualidade do Tito, vamos dizer, para os nossos dias? Nós estamos vivendo momentos muito sombrios, momentos bastante confusos, ou momentos assim de muita perseguição, de muita dor, de muita violência, etc. E aquilo que preocupava o Tito, né? Tito se preocupava porque ele dizia, havia uma vanguarda que sabia, né, o que estava acontecendo e os processos que poderiam ser desenvolvidos, mas a grande massa não sabia. É o que está acontecendo, né, nesse país. Aqueles que estavam nesses porões, vamos dizer assim, na sucursal do inferno, parece que saíram, né? Saíram, e essa tortura hoje não está mais nos dói-codis da vida, não. Está aí, na política como um todo, nas políticas suicidas. Isso é que é suicídio. Então, assim, eu acredito que, nesse sentido, o testemunho de Tito é muito forte, não é? Se, por um lado, quando ali os sandinistas perderam a Revolução, os salvadorenhos também perderam, etc., eu fiquei arrasado, passei meses, anos, sem encontrar uma luz. Depois, um pequeno escrito do Eduardo Galeano me colocou em órbita de novo, entende? Então, acho que Tito tem essa capacidade de trazer elementos de resistência, de iluminação, de fortalecimento, de discutir com o outro, de considerar o outro, de perceber que estratégias, né, nós vamos usar nesse momento, vamos assumir, claro, as nossas estratégias como padres sempre serão fundamentadas a partir da fé, não é? Você dizia, como ser revolucionário e não ter fé? Quem disse que não tem fé? Né? Quem disse? Expressa de outra forma, talvez não expressa, uma grande codifique. Fé, né? É uma grande fé. Não Pelo contrário, ser codifique. revolucionário, na verdade, eu quis dizer que ser revolucionário já é uma grande fé. Já é uma Você fé, tem que pronto. é uma fé por si só. Isso, na Você verdade, já matou a charada, não é? Ali e tal. Então, eu acredito que aquilo que eu dizia, o Tito, nós temos que fazer justiça com o Tito, em todos os aspectos. Ele é um mártir e precisa ser reconhecido pela Igreja como tal. Não basta só a fé ou a fala do cardeal Arnes, né? Nós temos que defender também essa bandeira. Ele é um mártir porque deu sua vida, derrama o seu sangue, dentro de um contexto bastante concreto pelo povo, pela libertação do povo. O que é o martírio? Não é? Ele se dá em nome da sua fé. Então, esse homem, que é um mártir para a gente, hoje o seu sangue também nos anima, está correndo nas nossas veias, né? Está pulsando em cada um de nós. Essa é a atualidade do Tito, num contexto de muita escuridão, né? De muito sombrio, em que a sucursal, como eles dizem ali, né? A sucursal do inferno, ela sai do andar de baixo, ela está no andar de cima. Né? Então, muito mais nós vamos precisar do testemunho de Tito, sobretudo dizer para a juventude, ele morre com 28 anos praticamente, se eu não me engano, 20 ou 28 ou 29, está na flor da juventude, no pulsar da juventude. Né? Então, a juventude também tem um recado específico para essa geração.
Então, eu agradeço de coração, enormemente a Graça, a companhia, Formosura, a você, ao próprio Samuel que está na técnica, por trazer esses elementos para a gente, por acordar na gente exatamente aquilo que o Tito é, um defunto insepulto, né? Não dá, ele nunca será sepultado. É dos mortos que não morrem nunca. Jamais. Padre, queria agradecer essa conversa. Espero que ela não seja a única, nem a última. Acho que a gente tem muito que conversar e que aprender com o senhor. E a gente agradece a contribuição, porque essas falas, elas nos fortalecem, sabe? Elas nos dão outro sentido, assim, nos dão mais sentido. Então, em nome do grupo, eu queria agradecer de coração, de peito aberto, assim, de coração cheio, como eu gosto de falar, desse nosso encontro. Muito obrigado. Eu vou visitá-lo. Convido as pessoas a acompanharem a programação do Frei, dessa comemoração também, do Frei Tito, e da comemoração do grupo. E dizer que eu estou muito emocionado, estou aqui com a minha cabeça com um pensamento forte, e dizer que quero convidá-lo para a gente se encontrar também para o assistir o espetáculo, depois que passarmos esse momento tão doentio, tão sombrio aí, da pandemia, sobretudo, com a vacina. Brevemente, esperamos, né? A gente tem esperado isso. A gente tá aí com o senhor na plataforma. Vamos fazer um bate-papo desse ao vivo. Ao vivo não, presencial, nós já estamos. Mas vivo, cada vez mais vivo. E Tito vive. Eu estou muito feliz da gente ter tido essa oportunidade. Agradeço muito a sua atenção, seu carinho. Eu sei o quanto é doloroso falar sobre alguns pontos para o senhor. Não acho que a gente não tem esse reconhecimento. A gente tem total conhecimento disso. Não porque o senhor falou, pelo contrário. Você é um dos homens, o senhor é um dos homens fortes da nossa história. Está aí, fazendo história. Para mim, história não tem a ver com o passado. História tem a ver com movimento, e memória. Tá bom? Um beijo no coração. Muito obrigado. Eu amei. E a gente vai estar sempre em contato. Tá? Ok, eu quero só um presente da parte de vocês, de um dia me possibilitar essa visita para a gente continuar esse bate-papo. Você vai adorar a nossa casa, eu te falei, são 500 quadros que resistam essa história, não é? Aí de tantas lutas, de tantos mártires, e quem sabe trazer o espetáculo para Aracati, que é mais vizinho. Vamos fazer? Tem mais estrutura, a gente faz, né? em todo lugar. A gente faz um banco da praça, com a Bíblia na mão, com a bandeira vermelha e com a gaveta. A gente faz em qualquer lugar esse espetáculo. O importante é a luta, é a fala, é a atitude, é o conhecimento, é essa força que o Tito traz com ele. Não é o nosso, a gente está só usando não, essa palavra a gente está só sendo ferramenta para isso que construíram, que vocês fizeram, viu? Só para lembrar, William, que próximo sábado é a nossa última live dessa comemoração do Viva Tito Redivivo, com o Ricardo Guilherme, né, o autor do espetáculo. Viva Tito Redivivo, Ricardo Guilherme! Quero muito conhecer o Ricardo Guilherme, né? Muito. Ricardo, que nós estamos também em semana de comemoração, 50 anos de teatro de Ricardo Guilherme. Olha aí, quanta coisa importante, quanta luta, quanta resistência. Muito bem. Um beijo. Samuel, obrigado, gente. Muito obrigado. A live vai ficar salva para a gente poder sempre visitar. Vamos mandar para os amigos, para os colegas, para os companheiros, para todo mundo, porque é importante a gente estar sempre nesse diálogo. Viu? A gente tem as nossas redes sociais, esperando todos. Padre Lopes, grande Padre Lopes, grande, um beijo. Ok, enorme, grande William, Graça e o Samuca também. Tito de Alencar, vamos dizer, presente. Presente. Tito vive. Muito grato. Beijo. Outro. Boa tarde.